Mercado inteiro em correção. Quase 2 bilhões de dólares liquidados nas últimas 24 horas. Tudo vermelho, uma queda brusca durante a madrugada. O mercado fez aí uma busca por liquidez, limpando os traders que estavam alavancados e apostando em long. Mas agora, depois dessa queda, será que temos mais queda? Vamos voltar a subir? Vamos tentar entrar no gráfico ali e analisar para ver qual será a próxima movimentação do Bitcoin. Bom, pessoal, filé aqui para mais um vídeo. E como é bom acordar com dinheiro na mão quando você tem capital e o mercado está despencando do jeito que está. Eu ontem, durante a gravação de vídeo para vocês falando de WLFI, eu realizei parciais ali pesado, eu estava bem alavancado e consegui sair lá no topo do mercado quando ela estava em 25,50, ela chegou a bater 25,80, eu saí quase que no topo do ativo. E agora nós temos uma queda já de 12% de ontem para hoje. De madrugada o mercado simplesmente derreteu. E, meus caros, nitidamente dá para ver a manipulação ali. Inclusive no Twitter tem já uma thread rolando com a manipulação da Binance, que essa queda foi manipulada pela Binance para trazer a liquidação para os traders. A gente vai passar aqui para dar uma olhada no mercado, o que aconteceu ali, onde nós tivemos as liquidações e onde nós estamos agora com o capital parado. Então está aí, deixa eu mostrar para vocês aqui, para quem ainda não conhece, esse site aqui, CoinGlass, tem algumas informações interessantes. Ele traz aqui a quantidade de capital que foi liquidado. Então isso aqui chegou a bater quase 2 bilhões de liquidação de ontem para hoje. Tínhamos aí mais de 400 mil traders liquidados aí, olhando de ontem para hoje. E ele pega aqui as principais corretoras. Então tem a Binance, tem a Bybit, a Gate, o OKX, as maiores aí do mercado. E nós tivemos aí, então, 2 bilhões de pessoas liquidadas, sendo a maior liquidação. Um único trade ali foi liquidado no valor de quase 13 milhões de dólares, ou seja, 12 milhões 740 mil dólares em um único trade liquidado de ontem para hoje. Como a queda foi muito rápida, não dá tempo dos traders saírem das suas operações, e como foi de madrugada, na calada da noite, você acha mesmo que um monte de gente estava lá nos seus computadores vendendo os ativos na calada da noite? É claro que não, meus caros, é claro que não. Isso aí é pura manipulação, é despejo na cabeça da galera. Tinha muito dinheiro parado ali na parte de baixo. Na última análise que nós fizemos do Bitcoin, eu mostrei para vocês o mapa de calor, e eu estou aqui no mapa de calor mais uma vez. Vamos colocar aqui no mapa semanal. Eu gosto de ver no mapa semanal, eu estou no Bitcoin, tá? Tá aqui, ó, Bitcoin USDT. Uma semana, olha como nós tínhamos liquidez aqui, ó, nessa região aqui de baixo. E olha o que a queda fez ontem, limpou todo mundo, foi lá embaixo e não tem quase nada de liquidez agora. Ou seja, temos aqui, ó, 32 milhões de liquidez só até aqui embaixo. Muito pouco, bem pouco mesmo, enquanto muita liquidação agora aqui na parte de cima. Ou seja, nesse momento o mercado está limpo. E a gente já tinha falado, o mercado faz movimentação brusca antes de tomar uma decisão. Não dava para subir de uma vez sem antes limpar o mercado. E foi o que aconteceu nessa madrugada. Tivemos um long squeeze, que é quando o mercado cai de forma muito forte, limpa geral, para depois voltar a subir. Mas será mesmo que ele vai voltar a subir? A gente já vai entrar ali na análise gráfica para tentar entender se temos possibilidade disso acontecer. Antes da gente entrar lá, eu quero mostrar para vocês aqui, ó, Fear and Greed Index. Eu gosto de passar por isso aqui para mostrar o sentimento do mercado. Por quê? Nós estávamos em recuperação e o mercado, mesmo com aquela alta, estava em zona neutra, porém indo já ali para 51, subindo devagarzinho, tentando buscar zonas de ganância. Isso não aconteceu e nós estamos agora voltando para a região amarela. Ou seja, é perigoso nesse momento, porque se a gente entrar aqui em zonas vermelhas e o mercado de novo
entrar em regiões de medo. A gente sabe que o varejo, que os investidores de curto prazo, eles não gostam de ficar em regiões de medo e isso pode trazer mais quedas para dentro do mercado. Se o mercado voltar para a região de medo, a gente pode ter um pânico momentâneo, onde esses investidores começam a vender ali em prejuízo e isso traz consequências, isso traz mais queda para o valor. E aí o homem composto, o smart money, se aproveita e derruba o preço mesmo, trazendo um pânico geral para conseguir comprar lá embaixo. Beleza, pessoal? Então vamos tomar cuidado aí. A gente já vai entrar na análise gráfica aqui para mostrar para vocês o que está acontecendo no mercado. Antes de eu analisar aqui, eu quero deixar muito claro, pessoal, que é o seguinte: eu não sou investidor, tá? Não dou dicas de investimentos, então não siga nada que eu vou falar nesse vídeo como recomendação de investimentos. Vamos começar aqui pelo nosso querido Ethereum. Nós tínhamos feito uma análise de Ethereum. Por que o Ethereum? Porque o Ethereum dita praticamente a regra para todas as altcoins. Então, se a gente quiser ver mais altcoins, a gente precisa passar pelo Ethereum. Então, é por isso que eu vou começar por ele. A gente dá uma passadinha rapidinho em Solana ali e depois vai para o Bitcoin. Ethereum que fez a formação que nós tínhamos falado de ombro, cabeça e ombro. Isso traz consequências, isso traz mais quedas. Por quê? Porque é uma formação bearish. Vários traders ficam de olho para essa formação, porque quando isso acontece, a gente tende a ir buscar valores mais lá embaixo. Nós estamos segurando agora exatamente na parte do ombro aqui, né? Então, se você olhar, ó, olha que bonitinho, onde o ativo foi lá buscar, olha aqui. Foi exatamente lá na onde nós tínhamos essa base e está tentando se segurar ali nessa base que ele formou, ou seja, podemos ter aqui uma formação que tem muito trader que gosta também, né, que é fundo duplo. Fundo duplo no gráfico diário é muito interessante, porque isso pode sim trazer mais altas. Como o mercado está limpo, como nós teoricamente formamos um fundo duplo, é um sinal positivo, tá? Só que qual que é o problema que eu vejo aqui? Se a gente pegar no gráfico diário, nós estamos perdendo a EMA de 50 períodos aqui no gráfico de 50 períodos? Exato, EMA de 50 períodos no gráfico diário. A próxima EMA está lá embaixo. Está lá na casa dos 3.700, que é a EMA de 100 períodos, para depois a EMA de 200 períodos lá embaixo, lá na casa dos 2.900. Ou seja, nós estamos muito longe de um suporte interessante aqui no gráfico diário, tá bom? Se a gente vier para gráficos menores, vamos jogar aqui, ó, gráfico de 12 horas, para a gente ver. Gráfico de 12 horas, está aqui 720 minutos, não temos nenhum suporte próximo, somente lá embaixo, ou seja, perdemos a EMA de 100 períodos no gráfico de 12 horas e o próximo suporte está lá na casa dos 3.700. Então não tem nada que segure aqui. Se a gente for para outros gráficos menores, vamos pegar gráfico de 4 horas. Por que eu estou lendo esses gráficos, pessoal? Porque normalmente são gráficos que as pessoas utilizam para poder fazer as suas análises. Tá? Então aí gráfico de 12 horas, gráficos diário, gráfico de 4 horas, tem gráfico de 3 dias, eu já vou entrar lá para ver se a gente tem alguma coisa. Gráfico de 4 horas não tem nada aqui para baixo que ajude a gente a se segurar, ou seja, a única coisa que tem agora é esse suporte aqui, meu caro, que foi o suporte, foi o fundo que o Ethereum fez lá atrás, que foi exatamente onde ele foi buscar aqui, foi exatamente o valor onde ele se segurou e tinha ordens de compra mostrando força compradora. Porém, só isso daqui, pessoal, é muito pouco para a gente se segurar, é muito pouco para o ativo se manter nesse valor. É claro que nós também estamos super sobrevendidos já no gráfico de 4 horas, isso é interessante, porque sobrevenda no gráfico de 4 horas normalmente indica fundo semanal. Se a gente conseguir formar esse fundo semanal, o RSI começar a apontar para cima e a gente ver aqui volume comprador entrando, é tudo que eu quero ver para indicar que isso daqui foi um fundo. Enquanto isso não acontecer, eu não entro porque isso aqui pode trazer mais quedas, tá? Inclusive eu vou entrar ali para vocês em um sinal que eu gosto de tomar decisões e vou esperar por esse sinal caso a gente tenha ele para poder reentrar no mercado. Nesse momento, com a faca caindo, eu não entro no mercado, porque isso aqui pode ser só o início de uma grande queda, tá? Lembrando que nós estamos em topo de mercado, tem muita gente falando em bear market, eu já trouxe vídeo para vocês. Se a gente tiver iniciado um bear market,
Você não quer comprar o ativo nesse momento, porque isso aqui pode ser só o início de uma grande queda. Então, se ele perder o fundo aqui, ele pode buscar o próximo fundo, tá? Então, nós não temos nenhum suporte aqui para baixo. O próximo tá lá, a próxima parada está lá na casa dos 3.900, ou seja, estamos agora em 4.200 aproximadamente. Tem mais chão aí para cair, tá? Se ele não conseguir segurar agora, ele pode ir lá buscar os 3.900. E aí, meu caro, perdendo 3.900, meu amigo, a coisa pode ficar feia pro Ethereum, tá? E isso pode trazer quedas muito significativas para as altcoins. A gente sabe muito bem que quando o Ethereum derrete, as altcoins despencam. E o suporte mais forte é o zero, é o chão. Então, tomem cuidado, eu já falei para vocês, não despreze o potencial de uma altcoin de cair. No dia de ontem, o que nós tivemos foi uma barra vendedora gigantesca, isso é muito feio. Repare que o volume vendedor aumentou demais, então aqui no gráfico de 4 horas vinha bem pequenininho e aí subiu absurdamente. Isso daqui é muito feio, muito bearish, complicado. Agora a gente tem que esperar por mais sinais para reentrar. Eu não compro Ethereum nesse momento, já tinha falado no vídeo para vocês que eu só volto a comprar Ethereum quando ele perder a casa dos 4.000. Então, se isso acontecer, a gente começa a olhar para Ethereum novamente. Por enquanto eu não sou comprador, pode ter formado fundo, não me interessa. Se ele não me der um sinal aqui interessante de que vai voltar a subir e conseguir retornar para cima das EMAs, eu não vou comprar Ethereum mais uma vez. Lembrando que no gráfico de 4 horas, que é um gráfico muito importante, que normalmente dita fundo semanal, a EMA que ele tem que voltar a subir agora está ali na casa de 4.364, ou seja, a gente tem que ganhar essa EMA aqui de 200 períodos e voltar a trabalhar acima dela, mostrando que sim, temos continuação de alta. Se isso não acontecer, o que pode acontecer é ele ir lá testar essa EMA como resistência e voltar a cair, tá? Então, se ele fechar abaixo aqui dessa EMA, a gente pode ter um repique. Por quê? Porque já esticou demais, porque o RSI já está sobrevendido. Então, não acho que a gente pode ter muitas quedas agora. Porém, se ele subir aqui, ele pode utilizar essas EMAs como resistência. Aí, meu amigo, é lona. É mais quedas, então eu tomaria muito cuidado aqui no Ethereum, tá? Porque ele pode, inclusive, vir aqui, ó. Ele perdeu a EMA de 100 períodos no gráfico diário, que também está exatamente na mesma região, ó, 3.776. Ele pode usar ela aqui como resistência, né? E voltar a cair e vai confluir exatamente com esse fundinho aqui, porque caindo ela vai cair um pouquinho, vai bater no fundo aqui mais ou menos. Então ele vem aqui e chablau! É lona. Então, cuidado aí para você que quer comprar Ethereum nesse momento. Solaninha da massa, Solaninha que nós trouxemos aqui, né, no canal. Olha lá o nosso gráfico. Olha o que eu falei que ia acontecer com Solana. Olha o que o Filé desenhou. Chablau! E foi exatamente o que aconteceu. Inclusive, eu desenhei essa queda aqui, ó, sendo mais suave, né? Mas não foi o que aconteceu, não. O Chablau veio forte, cara. A queda veio drástica e foi buscar exatamente a região onde nós tínhamos setado como Fair Value Gap, né? Lembra que eu falei lá? Nós tínhamos um Fair Value Gap no semanal, que batia aqui nessa região, onde tinha uma grande probabilidade do ativo vir buscar. E foi exatamente o que aconteceu. Lembrando, pessoal, não dá para cravar o valor exato, mas olha onde ele foi. Bem em cima ali, ó, bem próximo da onde a gente colocou aqui como fundinho. Então ele veio aqui fechar o gap no semanal. Se a gente for pro semanal em Solana, olha que lindo, cara. A análise gráfica é muito bonita, né, mano? Eu adoro isso, olha. O que nós colocamos? Nós colocamos aqui, ó, o Fair Value Gap exatamente em cima, né? Não sei se está bem em cima, mas deve estar bem próximo ali, ó, do que estava... Opa, desculpa. O que eu fiz aqui? Fiz cagada, né? Isso, fiz cagada. Estava muito... Aí, desculpa. Estava muito próximo do que foi o topo semanal, né? Estava muito próximo ali do que foi o topo semanal. E nós setamos lá que o Fair Value Gap era entre essa semana e a outra semana e que tinha uma grande probabilidade do ativo vir aqui ter negociação nessa região. Por quê? Porque na outra semana lá atrás ele só subiu, né? Então teve negociação aqui? Em gráficos menores teve, claro. Só que no semanal teve uma barra verde enorme e deixou um Fair Value Gap. E isso traria então aí, provavelmente traria o ativo para ir fechar aquele gap. E foi exatamente o que aconteceu, né? O ativo foi lá, fechou aquele gap. Então se nós formos aqui, ó, para gráficos menores, vamos colocar no gráfico de 4 horas.
no gráfico de 4 horas. Agora sim, nesse gap, nós temos negociação, porque tivemos os compradores aqui, agora tivemos os vendedores. Fair Value Gap fechado, o primeiro deles, lembra-se que tem outro lá embaixo. Fair Value Gap fechado, então agora a gente começa a olhar para outros sinais. Por quê? Porque esse indicador aqui foi validado, beleza, Fair Value Gap. Tem muitos robôs, tem muitos traders que operam Fair Value Gap com bloco de ordens. Olha onde estava o bloco de ordens aqui, olha que bonitinho. Order Block, olha aqui que lindinho, olha. Order Block aqui foi exatamente onde o ativo foi buscar. Olha lá, ó. Order Block aqui, tá aqui, o ativo cravou em cima dele. Tem muitos robôs, muitos traders que operam Fair Value Gap com Order Block. Eu também opero esse setup, tá? Quando eu vou fazer trade, quando eu estou no filé trader, eu vou fazer trades, eu gosto de operar Fair Value Gap. Então, o que a gente faz? A gente espera ele vir aqui, bateu aqui, depois ele sobe um pouquinho, vem, bate na confirmação. Na confirmação, eu abro o long position trade e vou operando aí. O que a gente quer ver é, na confirmação, volume comprador, beleza? Então, fica aí um setup que eu gosto de usar quando eu vou fazer longs, ou shorts também, normalmente a gente opera dessa maneira. Olha o order block com Fair Value Gap e espera o reteste para chablau, para pegar a alta. Então, o que pode acontecer com Solana? Solana está fazendo uma formação, pessoal, que ao meu ver é muito parecido com o Ethereum. Ethereum que fez lá o ombro, cabeça e ombro, o capital rotacionou, tudo isso está na nossa análise. Se você não viu, entra lá depois para ver a análise do Solana, de Solana e de Ethereum individualmente. A Solana pode formar aqui o que é um ombro, cabeça e ombro. E nesse caso ainda pior do que o Ethereum. Por quê? Porque ombro, cabeça e ombro, a gente olha para o ombro lado esquerdo. Quando ele perde o ombro lado esquerdo, é mais forte o movimento. Ou seja, se é para subir, se é um oco invertido, a gente quer que o ombro direito passe ou vá pelo menos até o ombro esquerdo. Se é um oco normal, que é nesse caso ombro, cabeça e ombro, olha onde veio aqui o ombro direito, cara. Então a gente tem aqui o ombro esquerdo, tem a cabeça e olha onde veio aqui para formar o ombro direito, é mais baixo. Então o que pode acontecer agora é esse fundinho aqui, ó, servir como resistência para Solana. Solana caiu tanto que agora ela está operando abaixo de todas as EMAs, está tentando se segurar na EMA. Deixa eu limpar um pouco esse gráfico aqui para a gente ver, tá? Eu vou tirar o Fair Value Gap porque a gente já fechou ele, então já está validado, ótimo, beleza. Olha onde está a EMA de 100 períodos no gráfico de 4 horas. É exatamente onde o preço está se segurando agora. Então, ele está utilizando aqui a EMA de 100 períodos como suporte. Só que qual é o problema disso? O problema é que a gente tem agora todas as outras EMAs como resistência. EMA de 12, 26, 50 períodos no gráfico de 4 horas como resistência e vai confluir com esse fundinho aqui. Então, meus caros, quando o Solana subir aqui, ó, que pode acontecer, tá? Porque ela caiu bastante. Olha o RSI, tá lá em 18, tá super sobrevendido, cara. Solana tá muito sobrevendido. Então agora ela pode ter um repique, ela pode subir um pouquinho, mas ela vai ter as resistências de todas as EMAs aqui com esse fundo. Então, meu caro, Solana para mim é chablau. Solana para mim é fundo. Solana para mim vai começar a cair. Ela vai bater aqui, vai encontrar resistência ali na casa. Vamos até colocar, tentar cravar aqui, ó. Vamos tentar cravar, vai. Vamos colocar aqui, ó, esse fundo aqui, puxar um pouco mais para baixo, na casa de 232. Solana está agora em 221. Então, ela pode subir aqui, ó, até 232 e depois cair e buscar a EMA lá embaixo, onde a gente vai olhar para a compra mais uma vez. Então, para mim, Solana ainda tem mais quedas pela frente. Vai fazer aqui uma alta, batendo em 232, formando então o nosso famoso oco, ombro, cabeça e ombro, oco. Então tá aí, é uma formação gráfica que eu vejo se formando para Solana, né? Lembrando que Solana estava, se a gente pegar aqui, ó, deixa eu tirar essa Fibonacci, lembrando que a gente estava nessa figura maior, né? Se a gente pegar essa figura gráfica aqui, estamos ainda, né, dentro dessa cunha ascendente, que tende a maior probabilidade de rompimento para baixo. Nós tínhamos feito essa análise lá na análise anterior. E olha que bonito, ela foi lá no topo da cunha, tá vendo? Topo da cunha caiu de novo, topo da cunha caiu e está nesse momento testando o fundo da cunha. O que pode acontecer? Ela pode subir
testar o meio da cunha. Lembra que a gente falou que o meio dessas cunhas também é uma região de interesse? O meio da cunha vai confluir com as emas, vai confluir com o fundo que nós traçamos. Então ela pode subir aqui, ó, bater no fundo, no meio dessa cunha para depois perder a cunha. Lembrando que cunhas ascendentes têm a maior probabilidade de rompimento para baixo. Então nós já tínhamos desenhado isso aqui lá na análise Solana. Eu avisei, ó, tá aqui escrito, ó, para quem não viu, tá aqui escrito, ó, deixa eu colocar bem grande aqui, ó. Olha lá, eu escrevi no vídeo que eu fiz. Solana agora é topo. Não compra seguindo a Luísa Pires. Luísa Pires, pra quem não conhece, pessoal, é um canal que tem no YouTube. Cara, eu zoei tanto ela lá, eu não sei se ela é boa, se ela é ruim, porque eu não sigo ela, cara, mas assim, no dia que eu entrei na live dela, ela tava falando pro pessoal comprar a Solana. A Solana tava no topo, mano. Aí eu falei, cara, não compra seguindo a Luísa Pires por causa disso, porque ela falou pra comprar quando a Solana estava no topo. Inclusive, veio um cara comentar no meu canal aqui, falando que para quem é trader, beleza, não era o momento de comprar, mas para quem é holder, não interessa muito. Eu vou discordar de você, meu querido, porque eu acho que sim, até para quem é holder, você não deve comprar no topo, tá? DCA, o pessoal fica falando, vai fazendo DCA. DCA de subida é o escambau, velho. DCA você tem que fazer quando o preço está caindo. Quando o preço começar a cair aqui, ó, aí você vai fazendo DCA. Você compra lá em 200, você compra em 180, 170, aí você vai melhorando o seu preço médio. Fazendo DCA para quando tá subindo, cara, não é muito legal, né? Você não quer ficar comprando com ativo subindo. Bom, então eu não acho que Solana era uma opção boa de comprar naquele momento e ainda acho que não é uma opção boa. Ela pode se segurar agora e voltar a subir? Pode. Ela está aqui em cima de uma EMA de 100 períodos, ela já está super esticada. Então, assim, eu como trader até vejo um trader interessante aqui, um trade interessante. Ou seja, a gente pega a Solana aqui, coloca o stop loss aqui para baixo, né, abaixo de 214 e tenta surfar uma alta até 232. Vai ser ali quase que 1 para 1, né? Então, o que eu faria? Eu pegaria aqui, ó. Faria mais ou menos assim, né? Coloca aqui. Tá vendo? Esse aqui é o setup que eu gosto de usar, ó. Então, eu colocaria aqui, mais ou menos, né? O preço está aqui, eu colocaria assim, mais ou menos para baixo aqui. Olha lá, o meu stop loss iria lá na casa de 214, mas aí o meu take profit teria que vir até 243. Por quê? Porque isso aqui é o setup que eu, filé, gosto de operar. Nesse momento, ele não chegaria lá, né? Isso aqui é de 1 para 3. Ele não chegaria lá em 243, ou seja, ele teria que subir mais do que eu acho que ele pode subir para conseguir ser válido esse meu setup. Então eu não vou entrar, tá? Eu não vou entrar. Se o ativo cair um pouquinho mais, ou seja, se ele vier aqui na casa de 215, 216, talvez, 217, talvez valha a operação. Nesse momento, não. Mas se ele cair aqui, ó, sei lá, se ele cair para cá, vamos ver. Cair para 218. É, exato. Se Solana cair para 218, talvez valha a entrada. Para quem pegou aqui, ó, em 218, se eu tivesse com ordens apregoadas lá, cara, seria interessante nesse momento, né? Se eu tivesse com ordens apregoadas, tivesse pego já, eu ficaria dentro do ativo nesse momento, colocaria o stop loss lá para baixo em 213,5, até 213, tá bom? E aí colocaria o take profit lá em 230, 231, beleza? Então, esse seria um setup que eu estaria olhando para Solana. Mas só para trade e de curto prazo, tá? Só para pegar esse repique aqui, porque para mim, meu amigo, aqui, ó, se eu não realizar 100%, eu faria uma parcial bem grande, tá? Uma parcial, tipo, sei lá, 75% da minha mão, eu já estaria realizando aqui para esperar novas quedas. Inclusive, nós fizemos aqui, né? Ó, a análise falando que aconteceria algo exatamente assim, né? Que eu estou falando. Então, o setup é válido. Para mim, aqui, cara, o setup é válido. Entraria aqui com o stop loss aqui para baixo, take profit lá em cima. Por quê? Porque, ao meu ver, Solana pode agora utilizar essas regiões como resistência para depois vir aqui perder esse fundo mais uma vez e aí fazer aqui de novo validação e continuar caindo para buscar valores mais lá embaixo, tá bom? A gente tem que, obviamente, quando o preço começar a andar, olhar e fazer análise mais uma vez para ver se esse setup ainda é válido. Isso daqui, olhando mais para longo prazo, ele pode invalidar, tá? Pode se segurar aqui no fundo dessa cunha e testar mais uma vez o topo da cunha. Ou seja, Solana pode mais uma vez romper o seu topo histórico e ir lá no topo da cunha,
quebrando aqui, né? Mais uma vez essa resistência, passando mais uma vez por todas essas resistências e indo lá no topo mais uma vez, visto que mês que vem nós temos corte de juros, então a gente tem que olhar aí para esse cenário também, tá? Mas o mercado gosta de limpar, então a gente sempre olha, se limpou, tá bonitinho, então a gente vai lá e entra na operação. E hoje a gente tem aqui embaixo uma região de liquidez, então tome cuidado para você que está olhando em Solana, lá na casa de 199, 200 dólares é uma zona de liquidez, então o mercado pode ir lá buscar, tome cuidado se você entrar muito pesado, eu entraria aqui com uma mão pequena, tá? Então tome cuidado você que vai operar Solana nesse momento. Beleza, Solana fechou, vamos passar rapidinho para o XRP. XRP estava aqui nessa cunha descendente, isso para mim é uma formação bullish, só que ela estava no topo da cunha é resistência, é venda, não conseguiu se segurar e agora caiu buscando o meio da cunha. Lembrando que o meio da cunha sempre é uma região de interesse, tá? Então a gente sempre olha aqui, ó. Inclusive, deixa eu fazer o seguinte aqui para melhorar isso aqui. Vamos colocar o meio da cunha. Vamos colocar o meio da cunha como... Deixa eu ver se eu consigo fazer isso. Aparência... Linhas laterais, laranjas, linhas... Consigo, tá aqui, ó. Coisa linda. É isso aqui que eu quero fazer. Aplicar. Beleza. Então a gente vai fazer isso aqui. Qual que é o nome desse modelo? Channel. Eu vou salvar isso aqui. Salvar. Para ele... Beleza, substituir. Beleza, tá aqui, ó. Para ficar tracejadinha, para a gente ver bonitinho. O meio da cunha é uma região de interesse. E é exatamente onde o XRP está batendo nesse momento. Então, a gente tem no gráfico diário, ó, 2,70 é a região de suporte onde a gente pode ter a XRP segurando. É interessante dizer que nesse momento ele está aqui bem em cima da EMA de 100 períodos, tentando se segurar. Então isso é bonito. Olha, é bonito de ver a análise gráfica. Tá vendo? Ele caiu lá para baixo e olha como ele voltou se segurando exatamente aqui em cima dessa zona de suporte. É isso que a gente quer ver. Se XRP se segurar aqui em cima dessa região de suporte, meu caro, talvez eu abra uma operação de long, tá? Vamos ficar de olho. Se ele conseguir se segurar aqui, entrar volume, cara, talvez eu abra uma operação de long aqui em XRP. Então vamos ficar de olho. Se ele perder isso daqui, aí a gente tem que olhar para gráficos menores. A gente vai lá para gráfico de 4 horas. No gráfico de 4 horas, ele não tem mais nenhum suporte, tá vendo? Perdeu todas as EMAs, então não tem nada que segure aqui o XRP. Então a gente volta para o gráfico diário. Onde é que está o próximo suporte? Lá na casa de 2,50, tá vendo? 2,50 vai confluir com essa EMA de 200 períodos e muito próximo também desse outro topo aqui, né? Interessante, interessante. Cara, isso aqui é interessante, hein? Eu vou, inclusive eu vou colocar um alarme aqui para quando o XRP, se ele for buscar lá de novo 2,60, eu vou colocar um alarme para quando o XRP bater em 2,60, eu ficar de olho. Por quê? Porque XRP pode fazer um movimento mais ou menos assim. Vamos tentar desenhar aqui, inclusive, o que pode fazer XRP? Vamos lá, vamos tentar mais uma vez acertar o mercado. É o filé dando uma de pai de Iná aqui. Vamos lá. XRP pode fazer um movimento. Se ele fizer esse movimento, eu vou comprar, tá? XRP pode fazer um movimento mais ou menos assim, ó. Vem aqui, valida aqui essa EMA como... valida aqui essa EMA como resistência. Então, ele pode perder aqui, né? Pode perder aqui, validar isso aqui como resistência. Vir aqui, fazer algo mais ou menos assim, ó. Pera que eu preciso fazer isso aqui de maneira melhor, cara. Eu quero fazer isso aqui de maneira melhor. Delete isso aqui, vamos lá, pera. Vamos lá, vamos fazer isso aqui bonitinho. Vem aqui. Depois eu quero que o XRP faça algo mais ou menos assim, ó. E aí, volte a subir. XRP pode fazer algo mais ou menos assim, tá? Vamos voltar aqui o que eu tinha colocado. Aqui, beleza. É isso aqui. XRP pode fazer algo mais ou menos assim. E, ao meu ver, vai ser uma formação muito bullish, tá? Então, o que eu quero fazer agora em XRP? Já tá quase entrando em sobrevenda. Eu quero ver isso aqui caindo um pouco mais. Depois eu quero ver o ativo entrando aqui no meio desse canal, confluindo com essa EMA de 200 períodos, em divergência no RSI com volume comprador.
Se tudo isso entrar, ou pelo menos a grande parte disso entrar, eu vou abrir um long aqui em XRP com uma mão um pouquinho mais pesada, esperando mais altas, tá? Então vamos ficar de olho em XRP, porque para mim tem aqui uma zona de interesse bem interessante para ficar de olho. Então vamos ficar aqui esperto, XRP pode trazer para a gente aí um long mais lá para frente, beleza? E aí para finalizar, vamos entrar no nosso querido Bitcoin. Bitcoin que está aqui dentro dessa cunha megafone, e a gente já cansou de dizer que fundo e topo da cunha são regiões onde o preço tem liquidez e tende a ir visitar. No meio da cunha é uma região de resistência, foi exatamente onde ele parou. E na última análise do Bitcoin eu lembro muito bem que eu falei, Bitcoin precisa romper 117, precisa ir até 120 para voltar e usar 117 como suporte. Por quê? Porque se ele não fizer esse rompimento, muitos traders estavam de olho e essa formação é uma formação bearish. Cara, é só você voltar na análise do Bitcoin que eu fiz lá no último vídeo, eu falei exatamente isso, olha, topo duplo, não rompendo resistência, fazendo o topo mais baixo, a tendência é que se ele não conseguisse romper, era de queda. Queda drástica. Eu falei, se ele não conseguir se segurar nas EMAs, ele pode buscar a EMA lá embaixo em 103 agora, né? Exato, a EMA está lá em 103,5. Ou seja, Bitcoin agora que ele perdeu aqui, né, essas EMAs aqui de cima, ele perdeu a EMA de 12, 26, 50 períodos e está tentando se segurar em cima da EMA de 100 períodos. Então, o que a gente precisa ver agora aqui no gráfico diário? Gráfico diário, ele está tentando aqui se segurar, por enquanto perdendo a EMA de 100 períodos. A gente tem que ver o Bitcoin se segurar acima de 113.300. Ele está em 102.800, muito próximo, tá? Então dá para fazer. Bitcoin nesse momento precisa fechar o diário acima de 113.300, 113.238, para ser mais claro. Precisa fechar aqui acima. Por quê? Porque isso vai mostrar que ele quer continuar em alta. Vai mostrar que ele vai continuar aqui no meio do canal, tá vendo? Ele tá nesse canal de alta aqui há muito tempo, vem nessa linha de tendência, ou seja, se a gente passar aqui essa linha, ó, tá vendo essa linha aqui? Deixa eu tentar mudar a cor dela para ficar mais nítido, espera lá. Aparência, vamos colocar aqui um formato de 3, vamos colocar ela em vermelhão aqui. Cadê vermelho aqui? Vermelho escuro. Aplicar, pronto, tá vendo? Ó? Essa linha vermelhona aqui, ó, ela é uma linha de tendência, tá vendo que ela bate lá embaixo, sempre aqui, ó, bateu aqui, e agora mais uma vez ela vem batendo aqui. Toda vez que ela chega aqui, ó, ela tenta segurar, tá vendo? Bateu aqui, ó, perdeu e logo voltou para essa linha e voltou para cima dela. Tá perdendo ela mais uma vez, ou seja, pode chegar aqui, ela testar isso aqui, né, como resistência agora e chablau, e cair. Então a gente fica de olho aqui. Não pode perder isso aqui, e nesse momento ela está perdendo, olha, perdendo e perdendo com força, né? Então, cara, cuidado aí, cuidado para você que for entrar no Bitcoin nesse momento, precisa se segurar aqui na EMA de 100 períodos. No RSI do gráfico diário, não está ainda em sobrevenda, está lá em 38, ó, então pode cair ainda mais, tem espaço para cair ainda mais. Volume vendedor crescente, cuidado, cuidado. Na zona de liquidez, lá no mapa de calor, já foi buscar a maior liquidez, mas ainda tem espaço para mais quedas, tá? Então tome cuidado para você que for entrar em Bitcoin. Eu não compro Bitcoin nesse momento. Falei lá atrás que eu compraria Bitcoin caso ele fosse para baixo de 100 mil, para baixo de 105 mil, né? Lá em 108, que eu falei que era fundo naquele momento, para quem comprou, surfou essa alta aí, eu falei, eu teria realizado parciais aqui nesse momento, tiro o risco, exatamente como eu fiz com WLFI ontem. WLFI estava no topo, realizei parcial, tirei o risco, estou com dinheiro no bolso para comprar mais caso o ativo caia. Inclusive vou fazer um vídeo sobre WLFI atualizando vocês agora quais são as zonas de compra que eu estou de olho. Então tá aí para mim, Bitcoin. Nesse momento eu não compro, mas se ele se segurar aqui acima da EMA de 100 períodos, assim como o XRP, pode, se aí você olha para outros indicadores, tá? Pode significar aí retomada de alta, mas aí tem que entrar volume, tem que se segurar, a gente tem que ver outros indicadores mostrando que o ativo volta a subir, e para isso somente a EMA não é válida, beleza? Então a gente fica de olho para outros indicadores. Para finalizar, para a gente dar uma olhada aqui na dominância, deixa eu ver se eu consigo mostrar para vocês. Não vou conseguir, deu pau aqui no meu... Não tem problema, a gente passa pela dominância outro dia.
Beleza, pessoal? É isso, mas eu quero saber de você. Você está bullish, não está bullish? Deixa aí nos comentários se você tem Bitcoin ou não tem. Qual a região de venda ou de compra? Eu vou fazer um vídeo sobre Chainlink, porque eu estou de olho em Chainlink. Caso o ativo venha em regiões que eu acho interessante, eu vou abrir um long, um position trade para Chainlink. Então se inscreve no canal para você não perder esse vídeo. Por vídeo de hoje é isso. Muito obrigado por você ficar até aqui. Beijo a todos, forte abraço.